Dia 20 de novembro de 2023, Paulo Ricardo Paú, coronel de polícia reformado, cidadão brasileiro. Estamos em momentos de efervescência, né? Interessante que nós estamos com efervescência por um lado e estamos com um conceito que é chamado de tanatose, se a memória não está me traindo, do outro. Uma efervescência entre nós que estamos lutando, tentando conseguir o grão para todos, grão para todos, grão para todos, não esquecendo da recomposição salarial. E tanatose por parte do Poder Executivo e por parte do Poder Legislativo. Essa semana, ou melhor, na semana passada, eu estive mais uma vez na Diretoria Geral de Veteranos e Pensionistas. E eu sempre faço questão de destacar que em todas as vezes que eu fui muito bem atendido. Dessa vez, não fui atendido pela direção, né? Mas fui atendido por praças que, além de serem extremamente atenciosos, apresentaram os resultados das minhas duas demandas. Uma demanda é aquela demanda comum, né? Que nós fizemos o requerimento administrativo para receber a grana. Soube um fato assim estranho, né? Que foi negado, mas só quem recebeu o documento sobre essa negativa foi um oficial, o oficial que deu origem a toda essa mobilização. E aí eu não consigo entender porque alguns oficiais deram origem a essa mobilização. Então eu acho que eu, como requerente, deveria ter também, como parte, eu deveria receber uma cópia dessa decisão final, mas não recebi. Não havia ordem para fornecer essa cópia. Eu também não quis entrar em nenhum debate sobre isso, diante do excelente atendimento que eu estava recebendo. Depois fui ver o meu outro requerimento, que é relacionado à GRET. Ainda não há uma decisão do diretor-geral de veteranos e pensionistas, mas eu tive acesso ao parecer da assessoria jurídica do gabinete do comandante-geral. Sinceramente, eu tenho uma certa dificuldade para entender por que a minha demanda, que é uma demanda de constatação, de verificar se aquilo aconteceu ou não, teve que parar na assessoria jurídica do gabinete do comandante-geral. Penso eu que isso deveria ser resolvido na própria Diretoria Geral de Veteranos e Pensionistas. Mas tudo bem. Foi para o assessor jurídico e ele deu um parecer negativo quanto à concessão. Em 3 linhas, né? E eu não vou ficar aqui discutindo, até porque respeito tanto a assessoria jurídica, o assessor jurídico, como a Diretoria Geral de Veteranos e Pensionistas e o diretor. Eu respeito as pessoas. E como eu formei uma opinião através dos resultados práticos, que toda vez que eu faço uma demanda administrativa na Polícia Militar, isso vira um problema, e via de regra eu não consigo, eu fiz pouquíssimas, diga-se de passagem, eu coloquei na minha cabeça que isso tem alguma coisa a ver com o fato de eu, desde 2007, lutar contra governos e, às vezes, contra comandos da instituição. Então, criou-se talvez um clima não tão receptivo. Volto a dizer, eu sou muito bem recebido. Mas, no final,
há sempre uma complicação. Então eu vou partir direto para o Poder Judiciário, que aí vai demandar anos. Tomara a Deus que eu esteja vivo para pelo menos saber se eu ganhei a disputa ou se eu não ganhei a disputa. Mas vamos lá. Fazendo essa introdução pessoal, né? Voltando à efervescência, né, desse momento da luta pela GRAM, nós não podemos esquecer de algumas coisas. Não é vender um falso otimismo, não é alimentar uma esperança sem razão. É só para as pessoas se lembrarem. Qual é a situação da GRAM hoje? Eu usei de novo aquele quadrinho, né? E eu peço sempre desculpas que a minha grafia é sofrível. Então nós temos como campos de batalha, vamos dizer assim, o Poder Judiciário, porque já existe companheiro que a ação está no Tribunal Superior. E nós não podemos esquecer os ensinamentos da doutora Miriam Ben, quando ela falou sobre um acordo ou sobre uma súmula, não me lembro, mas que diz o seguinte, eu li, que diz mais ou menos o seguinte: quando uma gratificação é paga indistintamente aos ativos, mesmo que ela seja considerada prolabore faciente, ela deve ser estendida aos inativos. Então vamos torcer para que algum companheiro consiga essa vitória. Ou no Superior Tribunal de Justiça, ou no Supremo Tribunal Federal. O Estado sempre vai recorrer, nós sabemos disso. Mas consiga essa vitória. Ela vai ser muito importante para a nossa luta. No TCE, está se falando muito sobre TCE, mas não estão, talvez, atentando para um detalhe muito importante. A conselheira do TCE, que recebeu essa demanda, ela vai responder ao governo federal, ou seja, o TCE vai responder ao governo federal. Ela vai perguntar ao governo estadual, a conselheira vai perguntar, depois o TCE vai emitir um documento a respeito e vai encaminhar para o governo federal. Pode até passar pelo governo estadual, aqui pelo executivo, mas caminhando para o governo federal. Então foge da esfera de interferência estadual. A conselheira sabe disso e o TCE todo sabe disso, que isso vai parar em Brasília. Por isso, eu sempre fui favorável a que se colocasse nessa resposta, se alimentasse a conselheira de tudo que está errado. Tudo que está errado. Por quê? Porque ela ia perguntar tudo que está errado ao governo estadual, o governo estadual iria dar as suas respostas, se formaria uma opinião a respeito e se mandaria para o governo federal mostrando que a GRAM está sendo paga como genérica e não está sendo paga indevidamente aos veteranos, aos sequelados e aos pensionistas. É como se fosse uma luta, uma guerra, uma troca de tiro. Quanto mais munição você tiver, melhor. Então, quanto mais municiada a conselheira, maior dificuldade o governo estadual teria para explicar tudo isso. Como ele vai explicar que preso está recebendo? Não dá para explicar. Não tem como explicar.
podem tentar todas as explicações que eles já usaram, nenhuma delas consegue explicar porque preso está recebendo. Porque o triênio incide em cima da grana. Não tem como explicar isso. Só tem que dizer, tá errado. Nós erramos, vamos consertar. Não tem outros, como fizeram com as próprias pensionistas com a rubrica de pensão especial. Quando eles cortaram, disseram o quê? Foi um erro aqui e tal. Foi o que? A explicação que deram. Porque não tem explicação. Aí voltaram a pagar. Então nós temos o Judiciário, o TCE e temos o nosso Ministério Público, né, que é parte dessa ação civil pública, que nos autos tem uma defesa feita pela Procuradoria-Geral do Estado, em que ela diz, de outra forma, é claro, que o governo não poderia estar pagando as pensionistas com a rubrica de pensão especial. Mas o governo está pagando. Como é que vai explicar isso? Não tem explicação. Vai dizer de novo que voltou a pagar errado? Não tem explicação. Por isso é que é importante observar todos os aspectos que estão irregulares e colocar em cima da mesa. Era para colocar em cima da mesa do TCE e é para colocar aqui também. Tomara que passe pela cabeça do promotor instaurar em apartado um inquérito civil público com tudo que está sendo pago errado com relação à grana. Para que o governo... Aí eu quero ver a PGE explicar tudo o que está sendo pago errado. Porque isso tudo não vai tirar nada de ninguém. Isso tudo vai deixar com uma clareza solar o fato que todo mundo sabe, evidente, vai saltar aos olhos de todos. Caramba, a gratificação é genérica. Tem que pagar para todo mundo. Vamos começar a pagar e vamos acertar como vamos pagar os atrasados. Então, tomara Deus que o promotor seja iluminado. E além dessa ação civil pública, que essa ação civil pública é para todo mundo receber. Mas vamos ver quem é que está recebendo errado, além das pensionistas com a rubrica de pensão especial. Talvez ele não precise nem instaurar um inquérito. Precise apenas pedir uma informação à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar. E, em cima dessa informação, instruir a ação civil pública, para não acontecer nenhuma dúvida, para ninguém parar assim, não, mas espera aí, não tem, perdeu, coloca no chão, perdeu. Porque é isso que nós precisamos. Tanto quem está recebendo a grana, para ter segurança de continuar recebendo, quanto aqueles que não estão recebendo a grana, para passarem a receber. E eu coloquei aqui, ao final, um E. Por que eu coloquei esse E? Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público. É porque nós temos uma série de outras ações que nós podemos adotar. Por exemplo, o tempo passa para todo mundo. Para quem recebe a grana, para quem não recebe a grana. Ele vai avançando. Avançou 2022 nessa crueldade, avançou 2023 nessa crueldade,
aí nós vamos chegar em 2024, tomara que a crueldade já esteja resolvida, mas vamos supor que não esteja resolvida, e 2024 é um ano eleitoral. É um ano de formação de base dos partidos, eleger prefeitos e vereadores. Nós somos 70 mil. Nós podemos tratar uma estratégia, não vamos nem tentar falar em união, vamos nos unir, não. Estratégia no sentido de que desenvolvamos duas ações. Não votemos em ninguém que nos prejudicou. E nem naqueles que estão em volta deles, né? É a primeira estratégia. É importante? É importante. Agora, ela tem que ser conjugada com a segunda estratégia. Nós temos que fazer campanha contra. Ou seja, falar mal de todos aqueles que nos prejudicaram nas redes sociais. É não votar, pedir para a família não votar, para os amigos não votarem, para os vizinhos não votarem e realizarmos uma contra-campanha. É prefeito? É candidato a prefeito? É apoiado pelo governador do estado? Nós somos contra. É vereador? É apoiado por quem? Pelo deputado fulano? Somos contra. E vamos falando mal de todo mundo. Criar uma corrente, uma tempestade perfeita, dessa vez contra eles. Vamos entrar nas redes sociais deles, invadir as redes sociais e falar uma série de verdades. Essa é uma das alternativas que nós temos, além dessas outras frentes de luta. Eu particularmente espero que não seja necessário que nós partamos para isso. Aliás, é interessante, aqueles que quiserem se candidatar, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que procurem partidos que não sejam vinculados a essas pessoas que nos prejudicaram. Porque senão nós vamos ter que fazer campanha contra candidato policial militar e bombeiro militar. É importante atentar para esse aspecto. É tentar pegar uma legenda que não faça parte desse grupo que está nos prejudicando. Não esqueçam, o Poder Executivo e a Alerj, os deputados, estão fazendo uso da tanatose, estão se fingindo de mortos, com raríssimas exceções, é claro, mas estão fazendo isso. Existem uns vídeos muito interessantes no YouTube sobre tanatose. Coloquem. Vocês verão o comportamento do animal quando ele está acuado, como é que ele se finge de morto, porque isso é uma estratégia de defesa. A hora da vitória está chegando. O governo já está acusando o próprio governo. O governo federal já está fiscalizando o governo estadual. Uma hora a casa cai. Tem que tomar cuidado para não estar dentro. Juntos somos fortes. Desde 2007. Grão para todos, já. Recomposição salarial, já. Nem sempre a estratégia de se fingir de morto salva o animal.